Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast, nosso podcast voltado para cafés especiais aqui do site Notícias Agrícolas. E desde quando o podcast começou, a gente tinha uma grande vontade, que era gravar nas cafeterias que a gente acaba conhecendo ao longo do caminho. Esse ano, nesse final de temporada, realizamos aí, o final da segunda temporada desse podcast, que é um podcast de muito sucesso, A gente recebe tanto carinho das pessoas que nos acompanharam ao longo desses 2 anos. Então, antes da gente começar aqui o nosso episódio, queria agradecer muito, todos que nos acompanham, o público que nos acompanha, todo o público que acompanha aí o site Notícias Agrícolas. Agradecer também a minha colega de sempre, Virgínia Alves. Hoje ela não conseguiu estar aqui, A gente está seguindo todos os protocolos de segurança do coronavírus, mantendo máscara, mantendo distanciamento, ou seja, tivemos que ter uma equipe reduzida e a Virgínia Alves não pôde vir conosco, mas agradecer, ela que está sempre com a gente nos episódios do podcast, lá no nosso estúdio, sempre antenada principalmente nas relações das mulheres dentro da cafeicultura. Ela está muito enganjada nessa questão. Acho que ano que vem tem muita coisa para acontecer aí relacionada a isso. Fiquem atentos aí ao nosso podcast. Então já fica aqui o convite também, Siga as nossas redes sociais, o YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos em todas as redes. No Instagram, inclusive, temos o Café em Prosa _NA, que é o nosso perfil próprio do podcast lá dentro do Instagram. E quem acompanha o YouTube, lembrar, de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos que também passam por toda a parte técnica. Aproveitar também para agradecer toda a nossa equipe técnica, os meninos do estúdio, o Renan, o Vinícius, o Matheus. Agradecer o nosso editor aqui dos podcasts, Lucas, que está me ajudando, inclusive, na gravação de hoje. Agradecer também a diretoria do site Notícias Agrícolas, o Daniel, a Ana, o nosso editor-chefe, o Alexander, a Carla Mendes, enfim, todos que abraçaram essa ideia dos podcasts, os podcasts raiz dentro do site Notícias Agrícolas. Nosso foco é sempre trazer podcasts que valorizem alimentos, alimentos especiais, alimentos de qualidade, alimentos naturais, que é o caso aqui dos cafés especiais. Nós temos também um podcast de chocolates e cacau também, cacau especial, enfim. E para 2022 estamos planejando mais podcasts aí. Tem muita coisa por vir aí pela frente, então fique sempre antenado aqui no site Notícias Agrícolas, nas nossas redes sociais. Enfim, no episódio de hoje a gente vai contar a história do Joel Hardeman. Ele tem uma cafeteria que fica em Barão Geraldo. Barão Geraldo é um distrito aqui de Campinas, é um distrito muito especial. As principais faculdades da cidade ficam aqui, ou seja, é uma região que atrai muito jovem, muitos artistas, muitos filósofos, pensadores, cientistas, enfim, é um distrito efervescente, Todos os jovens de Campinas e do distrito de Barão Geraldo conhecem, o fervor que acontece aqui, grandes festas, grandes reuniões, enfim, grandes eventos nas faculdades acabam acontecendo aqui. E aqui tem uma história fantástica, O distrito de Barão Geraldo antigamente era uma fazenda e na região aqui se produzia tanto café como cana-de-açúcar. Os barões do café, passaram por aqui. Enfim, essa história de Campinas que acaba até acarretando aí na fundação do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, vindo aí com Dom Pedro II para a fundação do IAC. Enfim, Campinas tem uma história muito interligada com a história do café no Brasil. E nós, pessoalmente, aqui do Café em Prosa, aí já é uma opinião minha, é muito bom porque eu estou sentindo um cheirinho de café torrado aqui. Quando eu mudei aqui para Campinas, lá no centro da cidade era muito comum as vendinhas fazerem a torra e a moagem do café na hora. Você ia lá, comprava o seu grão de café, ele torrava e moía na hora, ou seja, o centro de Campinas tinha um cheiro fenomenal de café. Quando eu me mudei para cá, há 18 anos atrás, tinha esse cheirão de café no centro da cidade.
Em cerca de 18 anos isso se perdeu, praticamente sumiu do centro da cidade. Não sinto mais esse cheirinho de café torrado e moído na hora lá no centro. Hoje em dia os cheiros lá mudaram, ficaram piores, com certeza. Mas, enfim, coisas que acontecem, né? O progresso que acontece. Mas estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar gravando aqui numa cafeteria aqui em Barão Geraldo, aqui em Campinas. E todo o nosso podcast foi baseado numa ideia do Comedians in Cars Getting Coffee, que é com o Jerry Seinfeld. É uma série documental onde o Jerry Seinfeld pega principalmente comediantes, né? Ele dá carona em carros bem tradicionais lá dos Estados Unidos e pega esses comediantes e leva para uma cafeteria. A ideia nossa, quando a gente criou o Café em Prosa, é exatamente essa. Não necessariamente num carro estiloso, mas a parte da cafeteria era para estar acontecendo desde o começo do podcast, a gente ir numa cafeteria. Hoje a gente conseguiu, infelizmente não tem público, né? Estamos respeitando aí todas as diretrizes de segurança do coronavírus, mas há um primeiro passo. 2022 a gente espera cada vez mais que isso aconteça, ter essa interação na cafeteria, né? Com os baristas, com os diretores de café, com os representantes, enfim. Nossa vontade é 2022 que isso aconteça cada vez mais. Enfim, chegamos no final do ano, esse episódio vai estar passando aí nas nossas festividades entre Natal e Ano Novo. Então eu desejo a todos que nos acompanham boas festas. 2022 continuamos com bons cafés aqui no Café em Prosa. Até lá! Bom, pessoal, como falei no começo, nesse episódio especial, a gente vai estar aqui então conversando com o Joel Hardeman, ele que é o proprietário aqui da 1727 Coffee Roasters, e ele vai contar um pouquinho da história dos cafés dele, um pouquinho da história dele, enfim, um pouquinho de todos os elementos que compõem essa cafeteria aqui, começando pelo principal, que são os cafés. Joel, obrigado por nos receber aqui na sua cafeteria. Maravilha. Conta um pouquinho, então, dos cafés que você tem aqui na 1727. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês do Café em Prosa, né? Eu acho que toda a oportunidade que a gente tem para divulgar o trabalho do Café Especial, a gente tem que abraçar e a gente tem que levar cada vez mais a divulgação, né, da bebida, do café em si, para o nosso público brasileiro que está acostumado a tomar um café que nem sempre é um café de boa qualidade, né? Então, assim, eu não consigo falar um pouquinho dos rótulos sem um pouco contar um pouco a história da 1727, que na realidade a gente homenageia o ano que inicia o ciclo cafeeiro no Brasil, né? O café, ele foi descoberto na Etiópia e ele sai da Guiana Francesa, né, e entra no Pará em 1727. E os rótulos dos nossos cafés, eles direcionam aos personagens dessa história, né? Então a gente conta um pouco da história da vinda do café para o Brasil através dos rótulos do nosso café, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Grão Pará, que foi onde chegou o café no Brasil pela primeira vez, em 1727. Depois eu tenho um mapa ali, a data e as cidades em que o café foi entrando no Brasil, adentrando até achar o cinturão do café, que eram as cidades com melhores condições climáticas, né, para o desenvolvimento do fruto, né, do café. Então a gente homenageia esses personagens da história dando o rótulo nos nossos cafés. Os cafés hoje que a gente tem aqui, eu trabalho com algumas fazendas no sul de Minas, na Alta Mogiana também, Monte Santo de Minas, Santo Antônio do Amparo, a Fazenda Guariroba, que é uma grande parceira nossa, que tem a maior parte da produção de cafés especiais voltadas para a exportação. Hoje esse também é um outro dilema que a gente enfrenta, dos cafés especiais, que estão sendo reconhecidos internacionalmente, o café brasileiro, que antes era muito conhecido como um café riado, um café mais de usar em blends, né?
hoje ele está sendo reconhecido pela grande qualidade dos cafés que estão chegando aí, os cafés brasileiros estão sendo reconhecidos internacionalmente e uma grande parte desse café está sendo voltado para exportação, né? E quais são as variedades que você tem aqui de cafés? Esse ano, a gente está agora numa entre-safra de café, né? Então está saindo a safra 2021, chegando a safra 21-22, e eu tenho trabalhado com 9 variedades de grãos aqui. Eu tenho o catuai vermelho, catuai amarelo, eu tive o catuai 62, o arara, bourbon amarelo, eu trabalho também com o catiguá, o topázio, que são grãos fermentados. Eu acho interessante ter uma diversidade um pouco maior, mesmo porque muitos brasileiros não sabem que existe uma grande variedade de cafés, né, arábicas no mercado, né? Então a gente está acostumado aí no supermercado e a gente nem olha qual é, mesmo porque os rótulos não trazem qual é a variedade, porque são usados muitos blends e muitas misturas. Nas cafés especiais, nas cafeterias de cafés especiais, a gente tem esse cuidado, né, de mostrar a variedade, de mostrar de quem é o produtor, a cidade e de onde vem o grão. E trazemos também assim, uma análise sensorial desse café. O que esse café pode trazer na xícara potencialmente, né, para o consumidor, né? Evidentemente, a análise sensorial, elas são feitas por especialistas, que se discutem entre eles qual o sensorial daquele café especial. E isso vai muito também de acordo com a sua, que eu chamo de sua biblioteca sensorial, né? A biblioteca sensorial é aquilo que você está acostumado a cheirar, a ver, a comer diariamente. Então isso também te remete no café especial, que te dá essa possibilidade, né? Abre um leque de possibilidades para que você tenha uma experiência diferente com cafés. Isso é uma questão dos cafés especiais e das cafeterias que se envolvem com cafés especiais. Você tem o trabalho do barista, né, de toda a dirigência, e tem o key grader ali que ajuda nessa questão sensorial. Você chegou a trabalhar com key grader? Como é que você fez essas experiências sensoriais nos seus cafés? A experiência sensorial, eu particularmente não sou um key grader graduado. Eu estou me preparando para fazer a prova de key grader. Eu tenho um background de cafés, porque eu cheguei a trabalhar, morar no exterior, eu trabalhei com cafés especiais no exterior, foi onde eu comecei a ter a minha introdução com cafés especiais, né, por incrível que pareça. E as análises sensoriais, elas vão ocorrendo dentro mesmo do seu processo de trabalhar com cafés especiais. Nós, como torrefadores, né, nós somos uma micro-torrefação de café também. Se você não consegue ter uma boa análise sensorial ou um bom controle de qualidade do café que você está torrando, né, ou mesmo comprando o café verde, você não consegue também desenvolver um trabalho legal. Então, assim, apesar de não ser um key grader graduado, eu já estou no mercado de cafés especiais há uns 8 ou 9 anos, e há 5 anos eu estou mexendo com a torrefação. A gente faz a torra do café. Eu já participei de vários cursos, já participei de vários concursos, já participei de vários debates, né, que me remetem à análise sensorial do café. Não necessariamente eu tenho necessidade de ter um título de key grader, né? Isso te ajuda para quando você trabalha com uma trade, você quer exportar um café, ou que você queira trabalhar no mercado internacional de cafés, que é exigido que o laudo seja assinado por um key grader. O título não menospreza as pessoas que trabalham, que não têm o título de key grader no mercado de cafés especiais. Existem muitos baristas competentes que conseguem fazer uma análise sensorial competente, né, com qualidade, mas não tem o título de key grader, porque é um título que exige é caro aqui no Brasil. Hoje, para você ter um título, está em torno de 7, 8 mil reais para você fazer a prova. E é um título que só te soma se você trabalha no mercado internacional de cafés, né? Ou se você quer se projetar como, trabalhar como um provador de café, eu diria assim, tá? Mas para gente que está na cafeteria, que está trabalhando com o público, a gente tem esse controle de qualidade nosso, a gente sempre discute isso internamente, entre os baristas, entre as pessoas que torram, e o que é melhor é a opinião do público, né, do nosso consumidor, das pessoas que vêm e tomam o café especial e provam os nossos cafés e tem uma avaliação do que uma opinião dessas pessoas, né, se está bom, se não está ruim. Isso aí é fácil de você obter, né, junto com os clientes, né?
Então, se você prova um café ou uma bebida que não é boa, que não te dê assim, um prazer em tomar, você já vai falar, ó, esse café não está legal, isso aqui não está bom. Mas a partir do momento que você toma uma bebida, come uma comida e se sente prazer naquilo, né, que te dá um prazer, não te deixa uma sensação ruim na boca nem nada, isso já é um indicativo também de qualidade, né? E daqui dos seus cafés, qual que você diz que são os carros-chefes aqui? Olha, eu gosto muito da variedade, um Catuai vermelho e o Catuai amarelo, né? São dois cafés que eles performam bem nos métodos que nós usamos aqui. Eles performam bem no expresso, né? A gente tira um expresso de qualidade com esses cafés. São dois cafés que eu sempre tenho no meu portfólio de bebidas, né? de cafés, o Catuai vermelho e o Catuai amarelo. Evidentemente, esse ano eu trabalhei muito com o Arara, né? Eu trabalhei com o Arara do Cerrado Mineiro. Esses cafés, o Catuai vermelho e o Catuai amarelo, são de duas fazendas diferentes. Uma é da fazenda Guariroba, Santo Antônio do Amparo, e outra é da fazenda Nova Aliança, em Monte Santo de Minas. Então são dois cafés extremamente de alta qualidade, né, e proporcionam uma bebida extremamente limpa e bem balanceada, corpo, doçura, acidez. Cada um com a sua característica, mas que eu coloco ele numa prensa, eu coloco esse café no Aeropress ou no Expresso, e eles têm um resultado fantástico. Esse ano também, agora, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns cafés fermentados, né? Entrando aqui um pouquinho mais na dinâmica dos fermentados, porque o público, de uma maneira em geral, ele já está mais curioso, né? Eu tenho clientes que frequentam a cafeteria e chegam, qual a novidade de hoje? Apesar de eu ter 9 grãos no meu bar, né, para servir, tem alguma coisa diferente? Como se fosse, né, o café, como se fosse ele na esquina e pegar um café diferente para fazer, porque tem todo o processo por trás de preparo, também da bebida, na torra, no perfil de torra, na preparação dos métodos, né? A gente tem que fazer todo o sensorial nos vários métodos para saber se aquele café performa bem ou não, né? Então tem todo um trabalho do barista, do pessoal da torrefação, para achar um perfil melhor para aquele café. Então não é uma coisa muito rápida de se fazer, né? De ter um grão novo no mercado, um produtor me oferecer um grão novo, e amanhã esse café já está aqui para ser provado, né? Então isso exige um certo, tem um lead time um pouco mais prolongado aí, né? Então os cafés, voltando aos cafés fermentados, eu tive uma recepção muito boa do público esse ano, uma curiosidade muito grande de provar cafés diferentes, né? Fora esses que eu tenho no nosso portfólio de linha, né? Dos cafés especiais, mas curiosos para saber o que está chegando no mercado novo e qual a opção nova que a gente tem de sensorial. E o café que eu experimentei seu quando eu vim aqui pela primeira vez foi o Palheta, que é um Catuai amarelo. O Catuai vermelho. Vermelho, né? O Palheta, o rótulo Palheta é um Catuai vermelho, ele sempre vai ser um Catuai vermelho. E esse que você provou, muito provavelmente era uma peneira moca, né, da fazenda Guariroba, e é um café extremamente gostoso de tomar. Eu estou usando ele essa semana inteira no Expresso, aqui. Está dando um expresso fantástico também. O que eu senti, né, isso eu já tinha visto, né, alguns comentários, que o Catuai ele é um bom café de entrada, principalmente para quem está começando nos cafés especiais. É um café que não assusta, né, não é forte, assim, tem a sua doçura ali, é bem suave. E como a gente tirou aqui na hora, né, você moeu para mim aqui na hora, e eu nunca tinha tomado um café moído na hora, né? Com exceção de quando eu mudei aqui para Campinas, mas ali não era café especial. Café especial mesmo, o primeiro que eu tomei moído na hora foi esse seu. A experiência sensorial é praticamente outra coisa. Sim. Né? O que acontece aí para ter essas diferenças sensoriais? Eu costumo dizer para o meu público, assim, você mencionou uma coisa importante. O café especial, eu costumo dizer que eu vendo aqui, eu não vendo café, eu vendo uma experiência com café, né? Porque a gente está, todos esses anos aí, agora o café especial, que já está chegando aí há uns 5, 6 anos aqui no Brasil, né? A gente já está começando agora a engatinhar com café especial. O público ele ainda está muito acostumado com o café de combate, que a gente fala, que é o café de supermercado, o café de almofada, né? Que já vem moído, que é torrado com uma torra extremamente escura, né? Isso aí tem várias questões por trás disso, né? A primeira questão é que
o café, quando moe, ele já perde completamente o sensorial, né? Questão de pouco tempo, o café ele tá morto em termos de sensorial. Porque você está moendo, você está quebrando as moléculas solúveis ali do café, depois da torra, né? E esses solúveis são muito voláteis, né? Então eles evaporam com muita facilidade. Então a partir do momento que você moeu, você tem que fazer o café, né? Por isso que a gente mantém os cafés em grãos, e eu estimulo cada vez mais que as pessoas que consomem o café especial a terem o seu moedorzinho em casa, né? Existe um investimento inicial, mas vale a pena depois na hora de fazer o café, é o que você mencionou. Você está fazendo o café, moendo ele na hora, o primeiro sensorial que chega, primeiro que a torra do café especial é uma torra média, uma torra clara, né? Em geral. Você não tem a torra muito escura no café especial. Isso faz com que você tenha outros atributos no café, né? Quando você torra muito escuro, a parte de caramelização do café ela acaba queimando, né? E te traz um outro sensorial. Você não vai ter acidez no café, né? Você não vai ter a doçura do café. E a gente faz muito uma analogia com uma calda de caramelo. Quando você coloca uma calda de caramelo para fazer um pudim, se você passar do ponto, você queima aquele negócio que poderia ser um doce, ele acaba sendo um amargo, né? A calda fica amarga e você não consegue, às vezes, nem aproveitar, né? E a mesma coisa acontece na torra do café. O processo químico que o café sofre, né? Melhor dizendo, durante a torra, de temperatura e tempo, faz com que esse sensorial apareça ou desapareça, né? Então, quando você moe um café na hora de fazer, esse sensorial, esse aroma que aflora ali, ele já é um aroma que já vem do café especial, porque ele teve uma parte de beneficiamento diferente, né? É uma colheita diferente, um processo de seca diferente. Então, todo o processo produtivo por trás que o produtor tem o cuidado de ter, ele aparece agora, né? Aparece na hora que você moe e na hora que você toma. Esse é o resultado de todo o trabalho da cadeia do café especial, né? Então esse sensorial, acho que as pessoas estão buscando cada vez mais ter essa experiência, né? Ter a oportunidade de testar um café, que pode ser um catuai vermelho, um café de entrada para o café especial, porque a complexidade de aromas, de sabores não é tão grande. Você pode ter um catuai vermelho com uma pontuação altíssima, né? Ou um catuai amarelo, independente da variedade, você pode ter, dependendo do processo de beneficiamento, do processo produtivo que esse café tem, ele pode, mesmo sendo um catuai vermelho, um catuai amarelo, ele pode ter umas pontuações altas, né? E ter um sensorial diferente do que eu tenho aqui hoje na cafeteria, né? Hoje eu considero são cafés de entradas porque esses cafés eles têm uma pontuação em torno de 83, 84, que tem uma complexidade, já existe uma complexidade no café, mas uma complexidade que não é comparada, por exemplo, a um café de 87,5 pontos fermentado, um 89 pontos, né? Agora, o nosso consumidor também tem que estar aberto a sentir essa experiência, né? Porque se a pessoa não tiver com a cabeça aberta para sentir essa experiência, ele vai achar que aquilo é um café fraco, que aquilo é um chafé, que aquilo não é um café que ele está acostumado. Então, isso que a gente tem enfrentado também aqui, essa dificuldade às vezes de quebrar a barreira, quebrar paradigmas e falar, ó, abre sua cabeça que hoje eu vou te dar uma experiência diferente com o café, né? Porque na realidade esse é o café que a gente deveria tomar todos os dias. Bom, a gente está falando de café, nada mais justo que eu ir tomar um cafezinho aqui com o Joel. Saúde. Saúde. Bom, Joel, continuando a nossa conversa, quero entender um pouco da sua história dentro da cafeicultura, dos cafés especiais. Bom, legal. Assim, a minha história ela é recente, eu considero uma história recente dentro do café. Começou há 8, 9 anos atrás, né, quando eu me interessei pelas cafeterias, né, como negócio, como business. Eu vim de uma área corporativa, né, trabalhei como financeiro no setor automotivo, porém eu sempre meu pai tinha uma fazenda de café quando eu era muito pequeno, né, lá em Minas, e isso
com o tempo veio na minha memória, veio trazendo para mim essa lembrança. Eu me lembro perfeitamente da secagem do café no terreiro, né? No pilão ainda, o pessoal moendo café no pilão, descascando o café no pilão, minha mãe torrando o café numa panela, não era nem um globinho que a gente tem aquela bola hoje, era uma panela mesmo redonda. Enfim, mas como negócio, isso me despertou há uns 8, 9 anos atrás. Eu comecei a me especializar na área de café. Depois que eu fiz um MBA de finanças, etc., eu comecei a migrar mais para o café. Comecei a fazer o curso de barista, comecei a frequentar mais cafeterias. E aí foi onde deu o start do meu business plan para uma cafeteria. E um pouco antes de abrir o negócio, né, de fazer o meu voo solo, eu fui morar no exterior. E no exterior, evidentemente, eu fui trabalhar com café também, e eu tive a oportunidade de conhecer as pequenas torrefações de café, né? E isso me chamou muita atenção em termos de agregar uma outra perspectiva no meu negócio e fazer uma coisa que eu ainda não tinha participado, que era a parte da torra do café, né? Então, eu tive muito contato no exterior com uma torra pequenas torrefações, bem maiores do que eu sou hoje, né? Mas, de qualquer forma, eles me mostraram um outro caminho que eu pudesse, e isso me despertou, e eu acabei agregando isso no meu business plan. Onde que foi essa experiência? Eu morei em Vancouver por 2 anos, aproximadamente. E para minha felicidade e sorte, Vancouver na época era uma cidade de muita vanguarda para café especial, né? Então, em cada bairro que eu visitava em Vancouver, cada cafeteria, eu achei muito notório isso, porque uma cafeteria ela serve 2 ou 3 bairros ao mesmo tempo, ou seja, cada bairro ele tem uma pequena torrefação, né? Então, mas ao contrário, né, no exterior você pode ter grãos de vários países, né? O que no Brasil você não consegue. Hoje a gente só pode torrar grãos brasileiros, né? Eu não consigo, por exemplo, ter um grão da Etiópia, um grão da Colômbia, um grão do Peru, enfim, são Costa Rica, Guatemala, né, que são cafés de alta qualidade, e essa vantagem eles têm no exterior de poder fornecer ao público deles experiências diferentes, com sensoriais diferentes de vários países, né? E aqui no Brasil a gente não consegue isso. Então isso veio acendeu uma chama, né, dentro de mim, e isso acabou incorporando no meu business plan a parte da torrefação, e isso trouxe para mim um outro ânimo, uma outra dinâmica no meu negócio, né? Então foi assim que isso aconteceu. E você abriu a 1727 aqui em Barão Geraldo, que é um bairro jovem, mas que é um bairro que tem história. Aqui, necessariamente, era uma fazenda que não tinha, né, nem café nem cana, mas tinha o Barão de Mauá, que era a fazenda do lado aqui, ali tinha café. Você acha que essa história de Barão Geraldo, de você ter a cafeicultura aqui, influencia no seu trabalho, influencia nas pessoas que vêm te procurar aqui? A localização, sim. A história eu acho que não, porque o público que tem aqui hoje o Barão Geraldo cresceu muito, né? Apesar de ser uma região muito pertinente, né? Importante para o café, para o desenvolvimento de café aqui na região de Campinas, né? Mas o público hoje ele é muito eclético aqui em Barão Geraldo, né? Com a vinda da universidade, isso traz também outros imigrantes ou migrantes internos do Brasil para cá, que não conhecem necessariamente a história de Barão Geraldo, né? Eu, por exemplo, eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte, eu moro em Campinas há 20 anos, né? Mas, voltando um pouquinho ali à história da cafeteria, 1727, o ano que o café vem para o Brasil, isso é muito vigente aqui na cafeteria, essa história. Ela fica muito aflorada, porque todo lugar que você olha, a gente fala sobre... No meu cardápio eu tenho um pouco da história, a importância de Campinas no cenário, né? Os rótulos, de novo, remetem a isso. Até o Barão de Mauá. O Barão de Mauá é um rótulo meu. A Vila de São Carlos é o nome, que hoje é o Catuaí amarelo.
ele era o nome de Campinas na época, né? Então essas histórias vão despertando no público, né? Por que o nome é assim, por que é assado? E isso traz com que a gente também consiga entrar um pouco nessa história do café aqui na região de Campinas, principalmente na região de Barão Geraldo. Mas tem condomínios aqui que chamam Barão do Café, você tem as fazendas aqui ainda, né, que remetem a essa época do ciclo cafeeiro aqui na região. Então isso, de uma certa forma, eu não sinto que isso ajudou meu negócio, mas ajudou a complementar a história do nosso café. Coincidentemente, isso não foi pensado o 1727 para Barão Geraldo. Foi pensado em 1727 como a história do café, né, como a história de uma cafeteria que poderia remeter à história do café, e a gente veio parar em Barão Geraldo, o que veio agregar também essa parte da história aqui do empreendimento. Eu estou reparando até mesmo essa tabela atrás do balcão, a gente viu, né, quem acompanha o Café em Prosa, quando a gente foi lá para Santos, né, no Museu do Café, tem uma tabela muito parecida, que era a comercialização de commodities, café, né? Era assim, né? Exato. Na base da tabela. E a gente fez uma adaptação disso para o nosso cardápio visual aqui, né? Mas é tudo linkado, né? Porque a gente as pessoas veem, que legal isso, já foi no Museu do Café, já conhece o Museu do Café em Santos, né? Hoje Campinas também tem um Museu do Café, mas eu acho que ele precisa ser um pouco mais explorado, né? Em termos de ter um acervo um pouco melhor aqui em Campinas, mas o de Santos é fantástico, o Museu do Café lá, e a gente se inspirou nisso exatamente para trazer esse outro elemento de história do café, né? Então a gente busca trazer esses elementos da história para a cafeteria, para que as pessoas despertem a curiosidade nas pessoas e a gente tenha a oportunidade de falar um pouco da história do café aqui no Brasil, né? Eu acho que um próximo passo nosso, adiantando um pouquinho aqui na nossa prosa, eu mostrar aqui na cafeteria a forma como o café especial ele é tratado hoje dentro das fazendas, né? Como o produtor exige muito do produtor para que a gente tenha hoje aqui uma bebida de qualidade, né? O que o produtor passa, quais são os perrengues que os produtores passam hoje. Nesse ano a gente teve seca, né, na época da florada, enfrentaram uma geada fortíssima, né? Hoje o preço... Agora chega a chuva, chega uma chuva vendaval. Vendaval, né? Então, tem vários produtores que depois mostraram gelo, né? No meio da plantação. Então, tudo isso, o nosso consumidor que chega para tomar um café, às vezes não percebe, né? Então, esse é um próximo desafio que eu acho que as cafeterias, café especial principalmente, elas deveriam ter, né? Mostrar esse lado do produtor, que hoje nós estamos enfrentando essa entre-safra, né? Os preços estão disparados hoje, né? A gente está pegando um café, preço de café Rio, nós estamos pagando, bica corrida, nós estamos pagando preço de café especial hoje no mercado. Então, uma série de fatores, evidentemente, né? Então, esse é um desafio próximo que a gente quer ter aqui na cafeteria. A gente fala um pouco da história e fala um pouco da história dos produtores, né? Quais são os percalços que existem dentro de uma fazenda de café hoje, né? Que não é só glória, existe realmente um trabalho árduo dos produtores para trazer uma bebida de qualidade para a gente. E todo barista, todo diretor de cafeteria tem que ter no sangue um pouquinho de caçador, né? Que vai caçar os seus cafés. Como é que você encontrou os seus cafés, os seus produtores de café? Como é que foi essa história? Hoje, felizmente, no mercado a gente tem as redes sociais, né? Mas quando eu abri a cafeteria, eu aqui no Brasil eu não tinha fornecedores ainda fixos de café, né? E realmente é um garimpo, né? No começo, o que eu fiz? Simplesmente eu comecei a pesquisar com pessoas que já trabalhavam com cafés especiais, aqui, os torradores, os micro-torradores de cafés especiais, e essas pessoas foram me indicando produtores, pequenos produtores que eles trabalhavam também, abriu um leque, né? Hoje, quando você está... Isso foi quando eu comecei a parte da torrefação, né? Hoje existem, com a rede social, os grupos de que você participa, os programas, agora na pandemia, houveram programas que juntassem, né, aproximassem os produtores dos cafés. O Sebrae tem um programa excelente também, que hoje traz produtores, dos pequenos produtores de Minas,
Paraná, pequenos produtores de São Paulo e fazem essa interação com as cafeterias, né? Hoje está muito mais fácil, recentemente fiz, através do Sebrae, uma reunião com vários produtores de café, aqui dentro da cafeteria, durante o horário de rush, você está atendendo e está falando com o produtor, né? E as amostras chegam, a gente faz os testes com as amostras e desenvolve um parceiro, né? Que possa te fornecer esses cafés. A parte de garimpagem, existem colegas que realmente saem da cafeteria, que saem da torrefação, vão até o campo, torram a amostra no campo, levam um pequeno moedor, um pequeno torrador de café, com uma qualidade assim, incrível, que te dá um perfil de torra, né, no próprio produtor, na fazenda ali, e eles conseguem desenvolver. E hoje o café especial é isso, eu acho que existe as pessoas, os torradores, as pessoas que buscam café especial, elas se conversam muito, né? Existe essa interação e existe essa participação. Ó, eu estou com um café legal aqui, você quer? Um produtor, ele está vendendo tantas sacas, se você quiser, eu te cedo uma, eu te cedo. Então essa interação existe entre a gente hoje, entre o público, para que o nosso público ele possa testar um café diferente também, né? Então, essa parte de mídia social ajudou muito a gente hoje na pesquisa de café e no descobrimento de café especial. Hoje eu estou muito atrelado aqui na operação. Hoje eu não consigo me desvincular muito da operação para sair. Recentemente eu visito as fazendas que eu trabalho hoje. São 4 fazendas que a gente já tem um link, né, com essas fazendas. E agora na safra eu visito as fazendas, provo os cafés e depois eu trago. E os microlotes eu conto com o apoio dos amigos e do Sebrae. E a gente vai peneirando e vai garimpando mesmo para trazer uns lotes diferentes. Muito bem. Bom, Joel, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui na sua casa, na sua cafeteria. Seja sempre bem-vindo ao podcast. Muito obrigado. Aqui é o site Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Erickson. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da cafeteria, do café especial, da história do café aqui na cidade. E as portas estão abertas. Quando quiser, é só passar para tomar um bom café. Valeu. É isso, pessoal. Né? Primeira cafeteria de muitas que a gente pretende visitar aí, né, ao longo de 2022, conforme toda essa maluquice do coronavírus for passando, a gente vai cada vez mais mostrando aí essa realidade das cafeterias e quem sabe, né, dos próprios produtores de café, que é importante também a gente estar visitando. Então, continue acompanhando a gente. Para finalizar o vídeo, vocês vão conhecer um pouquinho do processo de torra, né, que o Joel vai mostrar para a gente, como que é esse processo da qualidade aqui da cafeteria. Mas aqui estamos encerrando, então, esse episódio do Café em Prosa. Valeu, um abraço. Bom, pessoal, aqui na parte da torra, primeiramente, eu tenho um torrador aqui de 5 quilos, né, e eu estou pesando o café verde, que eu vou fazer agora a torra desse café. Ele já tem um perfil pré-definido e depois eu vou mostrar para vocês ali. Eu sigo um perfil de torra para que esse perfil seja sempre o mais próximo do que a gente já analisou sensorialmente aqui dentro da cafeteria, tá? E essa torra que eu estou fazendo vai replicando essa curva de torra aqui, né? Então ele replica a curva de torra e faz com que o sensorial desse café, teoricamente, não se altere, e aí eu não tenho uma diferença muito grande no bar, na hora de servir o café. Eu tenho um desvio padrão aqui, né, e dentro desse desvio padrão eu preciso analisar ou não o café depois da torra. Aqui é a temperatura do meu tambor, e aqui é quanto o meu grão está ganhando a cada 60 minutos. A cada 1 minuto o grão está ganhando 23 graus de temperatura, tá? Então, isso aí tem um tempo de seca, tem um tempo de mylar, desenvolvimento, tem um tempo, depois que ele estoura, que ele dá o crack, ele ganha uma outra... Tudo isso vai ajustando aqui no gráfico. Ó, aqui eu consigo, pelo mostrador, tirar e ver o desenvolvimento do meu café, como é que está expandindo, como é que está a parte de torra dele, ó, já começou a dar o crack, agora o first crack que a gente chama, primeiro evento. Então ele já está expandindo, ele já está estourando. Essa fase de desenvolvimento é onde vem a acidez, a gente controla a doçura, se ele vai ser mais torrado ou menos torrado. Então é nessa fase que ele está entrando agora. O café já atingiu o ponto de tirar, então eu vou abrir a tampa, vai cair para resfriar o café que já foi torrado.
Tá? Então esse café é um café que tem uma torra média. E aqui ele fica resfriando, ele deve resfriar em uns 4 minutos para chegar à temperatura ambiente, mais ou menos. De 4 a 5 minutos para atingir a temperatura ambiente. Bom, agora eu vou fazer um processo de preparação da prova do café, né? O café que foi torrado vai ser provado. É uma prova que a gente chama a prova de colher, né? Que é o cupping. E anotando o sensorial desse café. Então é um exemplo da prova que os provadores de café, como eu mencionei lá antes da entrevista, que os skill graders fazem, né? É exatamente esse tipo de prova que eles fazem para saber se o café é bom, se o café tem um potencial legal para café especial ou não. Tá?